A paz do Senhor, meus amados, meus queridos irmãos. Vamos continuar o nosso estudo no livro de Zacarias. Nós estamos vendo sobre as visões, as 8 visões que Zacarias teve, e hoje nós vamos falar na 7ª e a 8ª visão. Nós já vimos as demais, né? Vamos passar assim muito rapidinho o que já foi falado e vamos continuar nossos estudos. Nós já vimos que o profeta Zacarias, ele nasceu na Babilônia, quando o povo estava lá no exílio. E lá Deus o chamou. Ele voltou depois dos 70 anos de exílio, lá novamente para Jerusalém, tudo mais. Ele foi contemporâneo do profeta Ageu, que nós também já passamos esse vídeo sobre este profeta, né? A data foi ali por 520, 475 anos antes de Cristo. As 8 visões, então, estão narradas do capítulo 1 até o 6. Profeta, esse livro do profeta Zacarias, ele inicia com essas visões. Depois, passando adiante, capítulo 7, 8, até o 14, nós vamos ver que é muito lindo. É um livro messiânico, é um livro que nos mostra assim as coisas que aconteceriam no final dos tempos, coisas que estão acontecendo no nosso tempo e coisas ainda vindouras, que Deus deu essas visões, essa palavra lindíssima que está nesse livro para o nosso profeta Zacarias. Bem, rapidinho, assim, para aqueles que não assistiram os 2 vídeos anteriores, né? Depois, quem quiser mais bem detalhado, procura ali Zacarias, a primeira parte, que foi a primeira, segunda e terceira visão, e depois, no segundo vídeo, eu falei sobre a terceira, quarta, não, a quarta, quinta e sexta visão. E hoje vai ser a 7ª e 8ª. Mas vamos dar assim um apanhado. Na primeira visão, nós falamos sobre os cavalos entre as murtas. Todas essas visões, meus amados, Zacarias teve numa única noite. Veja que foi uma noite assim, cheia, muita coisa. Ele viu durante esta noite, nessas visões. E a primeira visão, ele viu cavalos entre as murtas. No versículo 10, ali está do versículo 7 até o 17, para poder ler, mas aqui é só um apanhadinho, tá? Então, ele viu cavalos brancos, cavalos morenos, cavalos vermelhos. O branco nós sempre colocamos como paz. Cavalos morenos, marrons, como diz conforme a tradução da Bíblia, que seriam as pragas, coisas que aconteceriam. Cavalo vermelho, a guerra. E quando há os cavalos pretos, significando a morte, né? O Império Medo-Persa, ele subjugou todas as nações ali que existia em volta deles. E aparentemente a terra ela estava agora em paz. Só que era uma paz ali, ó, subjugada pelo império que estava agora dominante ali naquela área. No versículo 10 diz assim, ó, quando o profeta pergunta o que são esses, e então responde: esses são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. Aí no versículo 11 vem a resposta: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Mas, como eu falei, uma paz, uma tranquilidade assim muito aparente.
que a qualquer momento poderia estourar nova guerra. Depois nós passamos para a segunda visão que o profeta teve, quando ele viu os 4 chifres e os 4 ferreiros. Chifres, sempre que aparece, nos fala sobre força, sobre poder, sobre autoridade. Então, ele viu que havia 4 poderes que representam as nações que dispersaram Judá e Israel. Nós vimos até quando o reino do norte foi dispersado pela Síria, e depois o reino do sul, Jerusalém, né? Que ali Judá, eles foram levados para a Babilônia. Então, esses 4 impérios que estiveram reinando um após o outro, dispersaram totalmente Israel. Mas o reino do sul, ele ficou na Babilônia. O reino do norte, eles foram dispersados entre as nações. Isso está escrito no capítulo 1 de Zacarias, do capítulo 18 até o 21. E quando o profeta está vendo esta visão, ele vê 4 ferreiros. Ele tinha visto 4 chifres, aí ele vê 4 ferreiros. Esses ferreiros, o próprio versículo já explica. Os ferreiros vieram para derrubar os poderes das nações que se levantaram contra a terra de Judá para espalhar. Então, agora haveria uma mudança da situação do povo de Israel. Na terceira visão, a Jerusalém é medida. O profeta Zacarias, ele vê um cordel de medir. Levantei os olhos e ele disse, né? E vi. E eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Sempre que alguém usa um cordel de medir, é porque ele quer arrumar alguma coisa, ele quer construir alguma coisa. E aqui não é diferente. E aí o profeta pergunta: para onde vais tu? E falei já nos vídeos anteriores que eu acho muito didática a maneira como foi apresentado essas visões, tudo em forma daquilo que Zacarias via, e ele fazia perguntas e um anjo respondia para ele, dando a explicação daquilo que ele não estava entendendo. Isso se tornou fácil para nós, então, agora, podermos entender. Aí, quando ele perguntou: para onde é que tu estás indo? Aquele homem, o que está fazendo com aquele cordel de medir? Então ele me disse: eu vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Aqui, Deus está confirmando que iria reconstruir Jerusalém. Haviam se passado 70 anos, mas o povo voltaria, iria, e Jerusalém seria reconstruída e ela seria novamente habitada por muitas pessoas, tanto judeus como gentios, o que realmente aconteceu. Na quarta visão, agora o anjo, o Zacarias vê algo incrível, um anjo Satanás acusando o sacerdote Josué, porque Josué, como sacerdote, ele estava naquele posto assim, ó, clamando a Deus pelo povo. Ele estava carregando aquele povo nos ombros. E o pecado daquele povo, Satanás agora estava acusando ele como ele estando em pecado. Vejam, nós já estamos agora no capítulo 3, já passamos anteriormente o capítulo 2, né? E me mostrou o sumo sacerdote. Isso na visão que Zacarias teve.
Então, ele fala ali. E aí me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. E veja, Satanás estava à mão direita de Josué e o acusava. Estava falando, ele está em pecado, ou está cheio de pecado, ou tá sujo, coisas ele acusava. Mas no versículo seguinte, ele vê assim, ó, mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Isso aqui é uma grande lição para nós, porque o Senhor, ele repreende Satanás da nossa vida. Ele não tem poder de nos acusar. Aquele que aceitou a Jesus, que está coberto com o sangue de Jesus Cristo, que verteu ali na cruz do Calvário, Satanás não pode acusar perante Deus. Nós temos que estar sempre com as nossas vestes limpas, lavadas, como diz, no sangue do Cordeiro. E foi aqui o que aconteceu. Já o Josué, esse sacerdote, ele simbolizava o ofício sacerdotal de Jesus. Ele estava ali como um símbolo daquilo que Jesus iria fazer quando viesse a este mundo, nascer e dar a sua vida pelo mundo. Aquilo um anúncio da vinda do Messias, que o Messias viria, que inclusive é falado como o renovo. Nós explicamos bem direitinho essa parte no vídeo anterior. Aí ele tem a quinta visão, que ele vê um candelabro de ouro. No capítulo 4, versículo 6, diz: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uma palavra que nós conhecemos bastante, né? Um candelabro de ouro com as 7 lâmpadas representa o Espírito Santo e a presença de Deus no meio do seu povo. Aí ele vê mais uma visão, a sexta visão. E Zacarias vê um rolo enorme voando, um grande rolo aberto que voava. Esse rolo, ele continha as palavras da lei, com as suas bênçãos para aqueles que fossem obedientes ou as suas maldições para aqueles que fossem desobedientes. A sua grande proporção enorme, porque esse rolo, inclusive ali no livro de Zacarias, diz ele tinha 9 metros de comprimento por 4,5 metros de largura. Vejam que era um rolo bastante grande. E ele tinha a finalidade de cobrir toda a terra prometida, para que todos pudessem ler as suas palavras. Isto é o que ele viu na visão. Agora, então, com mais detalhes, nós vamos ver a sétima e a oitava visão. Na sétima visão, ele vê a mulher e o Efa. E o que significava, o que ele viu com essa visão? Então, lá nós já estamos agora no capítulo 5, no versículo 5. O anjo que falava comigo saiu e me disse: Levanta os olhos e veja o que é isto que está saindo. Aí ele, prontamente, ele estava com uma liberdade muito grande de poder fazer as perguntas, e ele perguntou: Mas o que é isto? Aí o anjo respondeu para ele: Isto é um efa. Um efa era usado, era uma cesta de medir. Vamos dizer, a pessoa ia comprar cereais e levava aquela cesta. Dentro daquela cesta
cabia mais ou menos 22 quilos de cereais, 22, 23, 24, por aí, conforme a pessoa ia colocando, tá? Então, a pessoa que tinha que comprar os cereais levava essa grande cesta e cabia um efa de cereais ali dentro. Então, o que que o anjo diz? O anjo respondeu: isto é um efa que serve para medir. Disse ainda, medir a quantidade, né? Disse ainda o anjo: isto é a iniquidade em toda a terra. O que que tinha ali dentro? Não tinha cereais. Ali dentro estava o pecado, a iniquidade, as blasfêmias, a idolatria do povo de Israel. Mas como a gente pode dizer? O caso é que eles estiveram 70 anos lá na Babilônia. Eles lá foram curados da idolatria, eles nunca mais adoraram a outro Deus. Isso é verdade. Mas os pecados vieram junto com eles. Aquelas coisas lá da Babilônia vieram com eles ali para Jerusalém, aqueles que voltaram para ali. É que nem a gente diz que muitas pessoas ah, saem do mundo, vêm para a igreja, mas o mundo não sai do seu coração. Estão ainda fazendo coisas que faziam lá. E isso estava acontecendo. E aquele cesto estava cheio de iniquidade. E ali dentro ele viu uma mulher, foi tirada a tampa, e ali tinha uma mulher que tipifica a idolatria e a corrupção, porque havia muitos idólatras, não judeus, que estavam também vivendo ali em Israel. Então, olha aqui, foi levantada aquela tampa e era algo tão horrível que tinha ali dentro, que a tampa era de chumbo, não era uma tampa de palha, era uma tampa de chumbo que tinha em cima daquele cesto, daquele efa. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava dentro deste cesto. O pecado e a imoralidade que havia entre o povo de Israel estava tipificado naquela mulher que Zacarias agora estava vendo. E o anjo disse: esta, esta mulher que está significando a impiedade. E ele só mostrou para Zacarias e diz que empurrou de volta aquela mulher para dentro, ó, e a lançou para o fundo do cesto e pôs sobre ela o peso de um chumbo, para que não mais saísse dali. A Babilônia, ou terra de Sinar, porque nós vamos logo ver aqui quando vão levar ela de volta lá para a Babilônia, né? É o símbolo da perversidade mundial, da idolatria mundial que havia naquele tempo. E, inclusive, hoje, né? Olha a impiedade, a imoralidade, a perversidade, a idolatria que há neste mundo. Aí o Zacarias continua olhando, e levantei os olhos e vi, ele disse, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Era um cesto pesado, pois tinha uma tampa de chumbo. Mas vieram aquelas duas mulheres, que eu não creio que fossem anjos. Inclusive, os comentaristas também confirmam. Raramente algum fala daqueles que eu estudei que poderia ser anjos. Mas eram mulheres, porque nós até vimos, queridos, assim, que a cegonha não era um animal considerado puro por Deus.
né? E essas mulheres, elas tinham asas como de cegonha, e elas levantaram o cesto, elas pegaram aquele cesto que estava em Jerusalém para levar lá para a terra de Sinar, para a Babilônia. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo, mas para onde que elas estão levando o cesto? Porque elas começaram a carregar aquele cesto. Aí o anjo respondeu: estão levando para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher, e acabando o templo, ela será posta ali em seu próprio lugar. Vejam, Israel em Israel, em Jerusalém, ali, jamais poderia ser construído um templo para aquela mulher, porque aquilo ali significava a iniquidade, e era algo que Deus não permitiria. Então, essa iniquidade seria levada de volta para a Babilônia. E lá teria um lugar, um altar, um templo, aonde a impiedade, a iniquidade, todas essas maldades estariam e ficariam lá e seria adorada pelo povo. De ali de Jerusalém até a Babilônia tinha mais ou menos 1.300, 1.400 quilômetros. Vejam a distância que foi levado aquilo para tirar do meio do povo de Deus. Deus queria purificar o seu povo, queria limpar o seu povo. Deus tiraria a impiedade do meio do povo de Israel e enviando para o seu lugar de origem. Seu lugar era lá, na Babilônia. Eles não deveriam ter trazido nada, mas trouxeram, precisavam ainda serem trabalhados, serem limpos. Babilônia, ou terra de Sinar, é o símbolo do centro de idolatria e de perversidade mundial. E quando nós estudamos, como nós já passamos lá por Apocalipse, né? Quem não viu pode pegar lá os vídeos em Apocalipse, a gente fala lá sobre a Babilônia, essa terra de impiedade, esse sistema terrível que tem se manifestado durante todos os tempos. E na época, depois que Jesus levar a sua igreja, então será algo incrível o que vai acontecer no tempo do anticristo, mas também a Babilônia terá um fim. Terá um fim. Vejam os que quiserem e puderem olhar aquele vídeo. Então, o profeta vai ter a oitava visão daquela noite, que é a última visão. Já estamos agora no capítulo 6, versículo 1 a 8, fala na visão dos 4 carros. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam do meio de 2 montes, e esses montes eram de bronze. Esses montes de bronze nos fala, porque sempre que na Bíblia o bronze, quando é mencionado, fala sobre juízo, sobre o julgamento de Deus. E aqui Zacarias vê saindo esses carros, essas carruagens, do meio de 2 montes de bronze, como se agora está vindo o juízo de Deus sobre todos. É isso que ele está vendo. Os carros de guerras e as montanhas de bronze falam do juízo de Deus contra os inimigos de Israel, porque ali Deus estava batalhando por Israel. No primeiro carro, porque aí está escrito sobre cada carro como é que eles saem. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos. No segundo carro, os cavalos que puxavam aquela carruagem eram pretos, que significa morte. O primeiro, que eram vermelhos, é a guerra.
podem, olhando, queridos, vocês vão ver a semelhança com os cavalos lá em Apocalipse, quando João vê naquela visão que ele teve também sobre os 4 cavaleiros, né? O terceiro carro os cavalos eram brancos, que é a vitória, a paz, vitória. E no quarto carro, os cavalos eram morenos, que eram pestes e doenças, muito semelhantes aos cavalos lá do Apocalipse. Então, o profeta vai e pergunta para o anjo: o que é isso, né? Perguntei então ao anjo que falava comigo: mas meu senhor, o que é isso? Ele não estava entendendo o que eram aqueles carros saindo ali no meio daquelas 2 montanhas de bronze. O que é isso? Aí o anjo respondeu: é lindo, muito lindo isso, porque ele pergunta e o anjo sempre vai dando as respostas, não fica assim no ar o assunto. O que será que queria dizer? Não, o anjo responde. Aí ele diz: estes são os 4 ventos, ou 4 espíritos, conforme alguma tradução da Bíblia, tá? Os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. E nós já vamos ver, eles saem para fazer o quê? Os 4 ventos cobrem toda a terra agora com a presença de Deus. E o que vai acontecer? O que eles vão fazer? Há uma semelhança grande entre a primeira visão, que eu passei há pouquinho, não é? Um resuminho ali da primeira visão, quando Zacarias vê os cavalos no meio das murtas. Agora ele está vendo os carros puxados pelos cavalos. Na primeira e oitava visão, nos falam de cavalos que partiam pelo mundo como portadores do poder de Deus. Bom, na primeira visão, os cavaleiros saíram da presença de Deus. E na oitava visão, os carros são emissários agora do julgamento de Deus. A primeira visão mostra que Deus tem pleno controle sobre as nações. Isso é uma coisa óbvia, não é mesmo? E dá a garantia de que o templo seria reconstruído pelos judeus. Lá na primeira visão, estudando tranquilamente aquela visão, a gente viu isso. Aqui na oitava visão, que também tem os cavalos, né? Aqueles carros que saem no meio das montanhas, a oitava visão aponta para o tempo futuro, em que o Senhor abaterá as nações inimigas e trará o rei prometido para governar o seu povo. Ali na primeira visão está mostrando ali a época deles, a vitória que o Senhor daria, que Deus daria para o povo judeu reconstruírem o seu templo. Agora, nessa oitava visão, já vai muito mais além. Vai para o final dos tempos, quando Deus vai julgar todas as nações, não só aquelas que agiram contra Israel, mas também contra o povo de Deus durante todos esses anos, esses milênios de anos que nós temos passado. E ali as nações serão julgadas. E vimos também lá no Apocalipse, quando falamos sobre o grande trono branco, o julgamento das nações. O carro em que estão os cavalos pretos agora vai mostrar qual a direção que eles vão levar, né? Então, aquela carruagem, aquele carro que os cavalos pretos estão puxando, eles saem velozes, vai para a terra do norte. E os cavalos brancos também saem após eles, e os cavalos malhados vão para a terra do sul. Os carros vão para o norte e para o sul.
a Babilônia fica ao norte e o Egito ao sul. Então, o julgamento que haveria contra essas nações. A maior ameaça contra Israel, nós sabemos que sempre veio do norte. Mesmo os povos do leste, coisa assim, eles tinham que fazer uma volta pelo norte para poder invadir Israel. E o Império Persa, quando invadiu o Reino do Norte, o Reino do Norte, realmente o Israel, e os levou cativo, eles vieram pelo norte, né? Os propósitos de Deus se realizam no tempo determinado por ele. Quando eles subjugaram Israel inteiro, norte e sul, acharam que agora tinham ganho tudo. Agora estavam lá em cima, agora era tudo com eles. Mas é um tempo determinado. Deus permite, muitas vezes, alguma coisa até acontecer em nossas vidas, por um tempo determinado, porque tudo tem o seu controle nas nossas vidas. Graças a Deus por isso. E tudo há um tempo determinado por Deus, assim como estava determinado o juízo sobre essas nações. Então, os cavalos diz que percorrem a terra. Capítulo 6, versículo 7, já estamos agora, né? Os cavalos fortes, porque diz que eles eram fortes, né? Saíam e procuravam ir por diante para andarem sobre a terra. Não era só sobre aquele local, porque Zacarias já está vendo uma visão futura, onde esses cavalos, vão dizer, percorreriam toda a terra para esse julgamento que Deus fará sobre todas as nações. Então o Senhor lhes disse: percorrei a terra, e eles percorreram a terra. Eles partem com muita determinação e grande poder destruidor para executar o juízo divino sobre os povos. E aí, Zacarias continua, ele diz assim: e ele me chamou e disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. O juízo ali sobre as nações que hostilizaram Israel, principalmente a Babilônia, a Síria, as nações que vinham do norte, né, foram derrotadas em 539 antes de Cristo. Então, naquele período ali, quando elas foram derrotadas, quando a Babilônia foi derrotada, depois veio e o próximo rei permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém para reconstruírem o templo, para reconstruírem a cidade, os muros, tudo estava caído. Mas foi dada essa permissão para eles voltarem. E agora eles teriam assim, ó, um período de paz. Mas a paz inteira, a paz total, a paz permanente, só virá quando Jesus vir reinar neste mundo. E lá em Apocalipse, então, confirma isso. Depois dessas coisas, lá Apocalipse 19, 1 e 2, diz assim, ó, depois dessas coisas, ouvi no céu como que a voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação, glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Olha que regozijo que vai ser. Como? Nós vamos estar lá, queridos, e nós vamos estar gritando este aleluia, dando glórias e honra, louvor e poder ao nosso grande Senhor Jesus Cristo, né? Assim como Deus executou o juízo
sobre aquelas nações ímpias, naquele tempo lá que Zacarias estava falando, da mesma forma, os perseguidores do povo de Deus sofrerão o castigo eterno. E ali, naquele grande louvor, ainda continua, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que nós vimos ali como aquela mulher no Éfa, né? Que foi tirada lá de Jerusalém, levada lá para a Babilônia, onde era o lugar dela. E quando Jesus vier, então ele vai acabar completamente com a grande meretriz, a grande Babilônia, a prostituta, que fez o mundo inteiro se prostituir com outros deuses, em vez do homem adorar somente ao Deus verdadeiro, foi adorando a outros deuses. E vingou e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Isto vai acontecer. Isto estamos aguardando ardentemente. A nossa alma clama por esse dia, mas ainda tem muita gente para ser salva. E que o Senhor tenha misericórdia e que a salvação entre na vida dessas pessoas, que possam entender esse nosso Deus tão grandioso, tão misericordioso. Nós vamos no próximo vídeo, então. Aqui terminaram as visões, as 8 visões. Aí nós vamos ver a coroação do Josué, que ele tipifica Cristo, mas nós vamos ver com bastante detalhes no nosso próximo vídeo. Então, o que eu desejo para vocês? Que Deus abençoe, uma paz muito grande, e vamos ficar firmes na presença do Senhor, sabendo que o tempo está próximo. E breve estaremos todos juntos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.